Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia, Denise, bom dia, Júlio, bom dia a toda a equipe. Bom dia também aos nossos amigos que nos acompanham dos seus lares, internautas, membros, coparticipantes da Rede Amigo Espírita, aos nossos amigos da FIAC que acompanham a transmissão através do nosso site www.fiac.org.br, aos companheiros que estão acompanhando através da transmissão do YouTube, se encontram no chat, com a moderação da nossa companheira amiga Cleusa. A gente agradece a audiência, a presença, o apoio, as vibrações de todos. Vamos lá. Hoje, agosto, que dia que é hoje? 19 de agosto do ano de 2017, estamos nos reunindo para mais um estudo do livro Apocalipse de João, que significa o livro da revelação, revelação do Cristo, sobre a luz da chave da revelação, que é a doutrina espírita. Nós estamos trabalhando com a 7ª carta à Igreja de Laodiceia, que é a última carta do Cristo, constando no capítulo 3º. Eu gostaria de pedir então ao Júlio que possa fazer a leitura, Júlio, a partir então do versículo 14, certinho? Até o versículo 22, por gentileza. Capítulo 3, versículo 14 ao 22. Ao 22. 7ª carta à Igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. E assim como porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Obrigado, Júlio. Na semana passada, nós trabalhamos então o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então, nós discutimos aqui e aprendemos bastante na última semana no que remonta ao papel do Apocalipse dentro desse movimento da 7ª carta a Laodiceia, que é a última carta, por isso ela é a 7ª carta. O número 7 representa o número da completude da evolução espiritual. Laodiceia representa as propostas da fraternidade, como a definir a fraternidade como uma das expressões extraordinárias deste contexto da completude evolutiva.
Não foi à toa que a Revolução Francesa nos ofereceu aí reflexões em torno da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Nós sabemos que o 7 também representa para nós todo um processo evolutivo que se dá por etapas. Portanto, a sétima igreja, ela se apresenta aqui como a última etapa, certo? A última etapa. Então, o número 6 nos estudos apocalípticos, ele pode representar para nós a antevéspera da vitória, o penúltimo estágio. Mas o número 6 também, ele representa o ápice da queda. Por isso que a besta tem o número 666. Isso eu quero apresentar como reflexão inicial para que a gente possa abrir o leque do estudo da manhã. A definir o seguinte, que se nós temos a espiral evolutiva, que vai definir para nós quase um ângulo perfeito, que é o ângulo de 360 graus, certinho? Ela fecha em si mesma. Então o número 6, ele parte de um princípio, lá da base, que vai estabelecendo uma curvatura que vai definir um ângulo para abrir para uma nova experiência, para uma nova etapa. Por isso que ele começa em enroscadilho e depois sobe, certo? Então, no processo da evolução, nós temos a ascensão, que projeta para o infinito. Mas todo o processo de ascensão, ele exige de nós voltar naquelas expressões que definiram a subida para fixar o aprendizado. Então você inicia filosofando, você sobe refletindo, mas depois você tem que descer operando. Assim que vai definir, apresentar a fixação do aprendizado. Quanto mais você repete, mais você vai criando habilidades e fixando reflexos na sua intimidade. Então, quando nós jogamos para cima, ou seja, quando nós trabalhamos sempre buscando a inspiração que vem do alto, a nossa trajetória estará respaldada pelo mais alto, pela inspiração e pela misericórdia. Mas quando nós nos desviamos ou nos desvinculamos da inspiração do alto, nós fechamos circuitos. E esse circuito fechado é o que vai caracterizar as quedas do indivíduo. Então o número 6, ao invés de nos julgar para cima, esse número 6 nos projeta para baixo. Pegaram aí? Então, é necessário que a gente entenda o número 6 como a possibilidade de completar a trajetória, mas também o número 6 representa os perigos, quando nós passamos a ter muitos recursos. Tipo assim, eu estou quase chegando lá. Ah, eu sou demais. Está começando a fechar circuito e a cair. Entenderam? Então, nós estamos estudando aqui, no início dessa carta, o texto falando para nós do perigo de nos julgarmos ricos, enriquecidos, e na realidade não estaremos ricos, estaremos na condição de desgraçados, porque a riqueza está na sua capacidade de doar e não de ajuntar em celeiros. A ideia ficou clara? Então, quando eu digo assim, eu sei, eu estou fechando porta. Eu tenho muito que aprender. Eu estou garantindo um novo aprendizado. Entenderam? Então, a besta apocalíptica, ela se respalda pela capacidade do indivíduo de sofisticar o aprendizado e com isso, criar obstáculos para continuar o mesmo pelo viés da simplicidade. Porque espiritualmente, o princípio básico
das nossas conquistas são os envolvimentos que definem a manjedoura. E manjedoura fala para nós de sensibilidade, fala para nós de simplicidade, fala para nós de amor e fala para nós de humildade. Humildade em reconhecer limites e verificar que existe uma vida a ser conquistada, percorrida, em busca do Calvário. Para fechar, então o número 6 da besta, como sofisticação para impedir o aprendizado, ele tem o ápice dele no Calvário do Cristo. Não no Calvário que ele passou por ele, mas no Calvário que a besta implementou para ele. Entenderam? Ou seja, a morte de Jesus na cruz, ela representa o alto grau de capacidade sofisticada, arrogante e irreverente das trevas. Ficou claro? Entendeu, Denise? Captou aí? Então nós temos o movimento da cruz que crava a vitória do indivíduo, mas temos a cruz que é imputada por aqueles que poderiam estar se libertando, mas acabam se complicando. Então quem crucifica, quem cria problema, quem estabelece o escândalo é maldito e está em processo de queda. Ele atinge o ápice da complicação para em seguida cair nas situações mais adversas, porque a besta paga um preço alto. Por isso é que a gente vai estudá-la como habitando as regiões inferiores, seja no plano espiritual, naquelas regiões que estão povoadas por espíritos extremamente inteligentes, sagazes, e que insuflam os problemas na Terra, certo? Como também existe a besta que está dentro de nós, que são as nossas dificuldades que habitam ou que estão arraigadas no nosso inconsciente. Deu aí? Precisava dessa introdução, não precisava? Bom, então nós trabalhamos esses movimentos que definem para nós a necessidade de passarmos pela prova do fogo. Foi o que a gente conversou bastante semana passada. Porque pela prova de fogo nós vamos transformar os nossos vestidos, a nossa túnica espiritual, numa vestimenta branca, alva. É a purificação. E aqui não é roupa que nós estamos falando. Nós estamos falando do envoltório espiritual, do nosso perispírito, da nossa sensibilidade, do nosso amor. Porque assim não vai aparecer a vergonha da nudez. Pela prova de fogo nós vamos vencendo os obstáculos e não mais teremos motivos para nos envergonhar. Então aqui fica uma reflexão. Por que o espírito sente vergonha? O que a vergonha traz para nós como reflexão? Se envergonha daquilo que se descobre que não foi uma boa escolha, não é verdade? Está correto o raciocínio? É isso. Vocês vieram para cá hoje? Vieram mesmo? Está correta a vergonha? Então, trabalhando de acordo com o que a consciência está nos indicando, não teremos do que nos envergonhar. Tem pessoas que têm vergonha de serem pobres. Por que o indivíduo tem vergonha de ser pobre? Orgulho. Vamos aí. Se for elencar o porquê tem vergonha. Ele tem vergonha porque ele cometeu um pecado. Na realidade, essa vergonha de ter cometido o pecado... Fala, Luiz. Eu vi que você entrou na sintonia. Eu acho que essa vergonha é quando eles descobrem um erro que eu cometi, que eu fiz consciente. Aí eu me envergonho demais. Aí é demais. Mas ali, se você me permite, agora é um debate.
para provocar mesmo. Para ter vergonha do que eu fiz, você só tem. A vergonha só se justifica se você fez conscientemente. Porque senão não tem motivo para ter vergonha. Aí a gente encaixa o Paulo de Tarso em Romanos. Quando eu não sei, o que eu faço é lei. Sim, mas eu acho assim, essa vergonha, ela vem num patamar anterior. Por exemplo, eu posso saber que é errado, descobrirem e eu não estou nem aí. Que nós estamos vendo isso aí por aí. As pessoas sabem que estão fazendo algo errado, são descobertos e não estão nem aí. O que eu estou falando é o seguinte, quando descobrem e eu fico envergonhado, na verdade, eu já fiz me envergonhando. Tem esse aspecto. Você está entendendo? Uhum. Mas como ninguém está vendo, eu faço. Mas morrendo de vergonha a si mesmo, eu faço. Uhum. Eu não venci uma dificuldade minha. Certo. Aí alguém vem e descobre. Aí ela me desnuda a minha vergonha. Uhum. Sabe? Uhum. Muito bem. Então, aí o texto, na sequência, que foi exatamente o que ficou para a gente só falar rapidamente hoje, nessas duas condições do indivíduo que se envergonha porque descobriu, que tem consciência, mas sofistica para permanecer fazendo, de qualquer sorte, o Cristo apresenta a solução. Quando ele diz assim, e que unjas os teus olhos com colírio. Lembram que Laodiceia produzia a partir do pó frígio? Lembram que a gente falou no início? O pó frígio que é usado para terapêuticos nos olhos? Então ele está falando para essa comunidade. Então vocês têm aí os recursos. Então quando o indivíduo atinge esse patamar de estar a um passo do paraíso, significa que ele já tem os recursos, ele já sabe. Nós espíritas não temos escapatória. Vamos bater nessa tecla? Eu brinco, né? Agora vamos apertar o parafuso. Nós podemos, Gino, chegar no mundo espiritual falando que não sabia do que é a vida espiritual? Você leu o livro Nosso Lar, você pode dizer que você não sabia? Não pode. Só que é óbvio que o saber, ou o ter a informação, vai uma grande distância do saber, no seu sentido de sabedoria. De praticar. Porque a sabedoria, ela é o resultado da prática do conhecimento. Mas a sabedoria não é suficiente. Não é. Em nível espiritual não é. O Emmanuel define, a sabedoria é o caminho, mas o amor é a luz. Então existe sabedoria e existe o amor. Sabedoria é caminho, sabedoria é filosofia. Nós estamos aqui trabalhando em busca da sabedoria. É lógico que você vai sair daqui, você vai para sua casa, etc, para o seu trabalho, você vai colocar em prática. Mas depois, isso vai se agigantando dentro de você. Se você não trabalhar nas bases do amor, isto que a gente trata como sabedoria, estiola, se perde. Então o amor é que sustenta, o amor é que dá vida. Aí a gente vai entender o que está acontecendo no movimento espírita. Eu vou fazer um depoimento, pode? Pode. Nós conversamos com lideranças do movimento espírita pelo Brasil e fora do Brasil. Existe um fenômeno acontecendo nas casas espíritas para uma visão humana preocupante. Numa visão espiritual é mais do que clara. Claros são os objetivos, os motivos. Uma defasagem de pessoas trabalhando. Casas espíritas esvaziadas. Por quê? Porque muitas vezes os espíritas nos envolvemos intelectualmente com a doutrina, nos empolgamos e costumamos ficar décadas.
mas falta base. Aqui, expressão do coração. Pegar? Então o indivíduo vem, frequenta, costuma virar baita trabalhador, né? Seja da mediunidade, a dirigente, etc. Mas daqui a pouco se perde no caminho. Entenderam? Então, esse momento apocalíptico que nós estamos vivendo, ele representa exatamente que nós tivemos, e agora a gente vai entrar nesse ponto, nós tivemos 2000 anos de informação do Evangelho. 2000 anos, né? 4000 anos antes, 4000 anos antes, nos envolvendo com a lei. Porque tudo começou com a queda de Adão. Adão é o primeiro homem. Jesus é o primeiro espírito, né? Jesus é o espírito vivificante, na definição de Paulo. Então, de Adão a Jesus, nós temos 6000 anos. 4000 anos. De Jesus para os nossos tempos, nós temos mais 2000 anos. Então, nós temos 4 de queda e de um processo de informação, de reajuste com a lei, porque Moisés chegou, nos trouxe os mandamentos, mas Jesus nos ofereceu durante 2000 anos a oportunidade para que a gente pudesse vivenciar o Evangelho, para que nós pudéssemos nos converter ao Evangelho. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Eu sou a porta, eu sou o pastor. Passou os 2000 anos. E aí sofisticou, a humanidade se sofisticou, e eu estou falando aqui num contexto assim, né, bem generalizado, mas é óbvio que nós não podemos colocar todo mundo no mesmo bojo, porque são 21 ou 28 bilhões de espíritos. Encarnar tem 8, caminhando para 8 bi. Então temos lá do lado de lá quase 19, 20, o que seja, do lado de lá. Então existem espíritos que estão, seja num agrupamento que já está informado, existem outros que estão começando a se informar, e existem aqueles que estão dando os primeiros passos. Vamos classificar em 3 grandes grupos. Nesses 3 grandes grupos, aquele que sabe muito, os que compõem esse grupo dos que sabem muito, são os que estão vivendo a era apocalíptica. E a gente vai falar isso daqui a pouco. Por isso que o estudo do Apocalipse, a luz da doutrina espírita para nós, é atendermos o convite do Senhor para ungir os nossos olhos com um colírio, para que vejas. Vamos para o próximo versículo, que aí eu vou te passar a palavra. E aí, desculpem, a introdução foi 25 minutos. Mas essas introduções, elas são como se fossem molas propulsoras para a gente já entrar para esse terreno novo que nos aguarda. Aí o Cristo diz assim no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Observemos esses 2 versículos. Primeiro ele diz: eu repreendo a quem amo. Você vai repreender quem você não ama? O amar aqui não é no sentido do gostar. O amar aqui é muito amplo. É no sentido de sentimento, de comprometimento, de responsabilidade. Nós estamos sendo convidados para amar uns aos outros, como ele nos amou. Amar a todos, sem distinção. Certo? Só que você pode amar o seu amigo, mas o seu amigo não te telefona. Seu amigo não te procura. Ah, mas ele é meu amigo, então eu vou procurá-lo. Ok. Esse é o papel do amigo. Mas não necessariamente você tem que conviver com o amigo. Ele é seu amigo.
E na realidade ele é seu amigo, não significa que você tem que ser amigo dele. Captaram? Isso é uma questão. O amigo é porque tem que ter troca, reciprocidade? Depende do ponto de vista. É muito bom quando há. Mas você pode ter pessoas que você guarda na ficha, no armário, na gaveta, seja onde for, como amigo, que ele não tem o mesmo sentimento para com você. E se não há essa reciprocidade, como que você vai à casa dele para repreendê-lo? Você não vai. Você pode até ir lá. Tudo bem, beleza. Foi embora. O Cristo está dizendo sobre repreensão. A repreensão, você como pai tem autoridade para repreender, não tem? Espero que tenha. Porque pode ser que o pai não tenha essa autoridade, porque a autoridade é conquistada. Mas vamos para a ordem natural da sociedade. Você tem direito de repreendê-lo. Não é? Quem ama se coloca na condição, inclusive, de ser repreendido. Um casal tem um momento que um pode repreender o outro, mas, ao mesmo tempo, esse que repreende diz assim, quando for sua vez, vem que eu estou te esperando para me repreender. Pegaram? Como é que o Cristo nos repreende? O Cristo ama. Ele está aqui endereçando uma carta para uma comunidade. Certo? Se é para a comunidade cristã, está todo mundo assim, manda a carta, Senhor. Então a ideia é essa. A vida vai repreender, no sentido apocalíptico, para aqueles que já possuem interesse em serem repreendidos. E em alguns casos necessitam serem repreendidos, embora não estejam levantando o dedo para serem repreendidos. Está quase chegando a hora do Júlio. Por quê? Preste atenção nessa linha. Por quê? Porque de repente você tem muitos recursos. Você tem muitos recursos. De repente você tem uma missão. Vamos dizer assim. Uma missão de conduzir um agrupamento. E foi suplicado, não porque você mereça, mas por misericórdia você recebe a missão. Aí você tem os recursos. Você tem informação, você tem livro, você tem amigos, você tem dinheiro, você tem todo o suporte. Aí você começa a fazer bobagem. Você está se complicando, certo? Mas você estará complicando a vida dos outros. Mas nada acontece por acaso. Ok. Existem possibilidades. Ninguém reencarna para fazer 2 mais 2 é 4. Não. Você vai ter 4 unidades, você vai brincar com ela. Você pode até chegar no resultado de 4. Mas você pode deixar cada unidade dispersa, de acordo com os seus interesses. Certinho? Enquanto estiver dentro das linhas de ação e reação do indivíduo e da coletividade, está tudo bem. Mas quando as escolhas do indivíduo começam a atrapalhar excessivamente o caminho dos outros, o que acontece? A providência divina vai repreender. Como que ela vai repreender? Olha, você já teve seu tempo. Tira dele o tempo. Tira dele o tempo. É o suficiente para tirá-lo do contexto, certo? Então, isso acontece em nível individual, com cada um de nós, em encarnações, num bojo de reencarnações, numa trajetória, inclusive planetária. Que nós estamos aqui. Nós viemos para o planeta Terra para percorrer, na linha do tempo, a nossa evolução. Tempo e espaço. Para o espírito se engrandecer. Nós estamos passado 4.000 anos com Adão. De Adão a Jesus. De Jesus até a gente. 2.000 anos. Isso simbólico, tá bom, gente? Porque eu não estou falando que nós começamos a evoluir lá, não. Mas nós estamos com 6.000 anos na bagagem. E o que nós estamos fazendo? Eu ainda sou indiferente.
Eu venho ao centro espírita porque, sei lá, porque eu gosto. Aí eu vou lá, tomo paz. Eu vou lá 2 vezes por semana porque eu sou trabalhador de Jesus e tal. Mas acabou a atividade. Espiritismo é igual eu visto a camisa do time de futebol. Que dia que é o dia do jogo? Aí eu visto a camisa do time de futebol. Perceberam? O que pode ser um movimento sério, de vida, como foi do Chico Xavier? 24 horas por dia era espiritismo. Mas como é que ele ganhava dinheiro? Ele tinha a remuneração dele. Ele trabalhava. Ele pagava as contas dele. Mas ele era espírita 24 horas por dia. Um companheiro me contando que no consultório dele, ele é não vou falar o quê. No consultório dele, ele atende casos complicados, pode utilizar o recurso magnético, pode dizer para os pacientes fazer uma oração, mas não faz porque é antiético. Aí eu brinquei com ele, disse, então a ética sua é com a sua profissão. Eu penso, ele é meu amigo e eu posso conversar abertamente com ele. E eu não estava repreendendo, porque eu não tenho autoridade para repreender ninguém. Mas eu estava dando um toque de amigo. Existe uma ética que é divina. Qual que é a que te qualifica para a eternidade? Qual que vai te respaldar para o grande caminho? Você já imaginou quantas pessoas que você poderia dar um toquezinho que poderia ajudá-las? Não estou falando que você vai sair e colocar no consultório profissão espírita. Não é isso. Nós estamos num momento em que estamos sendo convidados pela repreensão, Cláudia. Porque o médium está sendo repreendido com as pressões espirituais que ele passa por ela. Nós, quanto cidadãos, estamos sendo pressionados por um estado de confusionismo, de corrupção, de adulterações, aonde as pessoas descaradamente, elas aceitam receber coisas que não fazem parte do contrato que ela assinou em nível de profissão. Não, mas é legal, mas não é moral. Então, observem bem, eu falei isso há pouco tempo e toda hora você vê no noticiário. O indivíduo é um líder do poder público, seja de qual dos poderes? Qual dos poderes? Aí ele começa a ser questionado pela sociedade, aí ele começa a buscar recursos jurídicos para se manter. E ele está sendo questionado, apoiado no Estado de Direito. O que é a ética? Qual que é a ética? Se o indivíduo está sendo questionado e ele é uma pessoa pública, teoricamente, a primeira coisa que ele faria é falar assim, olha, eu gostaria de pedir uma licença do meu cargo, enquanto não se esclarecer, porque todo mundo merece provar, não é assim o Estado de Direito? Todo mundo, a gente parte do princípio que todo mundo está correto, até que se prove o contrário. Então está aqui o meu cargo, eu não arbitro nada, eu não assino cheque nenhum, porque eu estou sob suspeita. Esta é uma conduta que está dentro de uma ética superior. E não a ética que está no papel, que as pessoas assinam, observem bem, o próprio aumento de salário. Você tira uma verba para atender milhões de pessoas que estão passando fome, para aumentar o próprio salário, para mudar a regra para você permanecer nos cargos. É a besta apocalíptica, é o número 6, que configura esse número 6 enroscadiço como a serpente que define o momento que vivemos e que precisamos, nesse momento, compreender o porquê da repreensão coletiva. E então, para passar para o Júlio, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. O Júlio tem uma citação do livro de... Não. Ezequiel. Para a gente entender um pouco desse castigo que foi previsto
antecipado pelos próprios profetas, que são castigos que têm a ver com esse momento atual da humanidade, dos indivíduos, e é um dos focos do estudo do Apocalipse nosso pela manhã. Semana que vem eu volto a falar. É interessante porque essa repreensão e castigo também ela é referenciada por Paulo em Hebreus 12:7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Então é a citação de Paulo, complementando aí o que temos no Apocalipse. O pai como elemento que nós já adotamos interiormente, saindo da lei natural, O texto que o Carlos Alberto se referiu, Ezequiel, no capítulo 5, versículo 2 e o versículo 12. O versículo 2: a terça parte queimarás no fogo. O Carlos Alberto se referiu aí a 3 partes. Nós podemos também associar essas 3 partes à casa mental, que é o aspecto aí logo à frente do Jesus vai entrar, com ele cearei na sua casa. Então nossa casa mental tem 3 departamentos: o subconsciente, o campo subconsciente, o arquivo do passado, o consciente, que é o nosso campo de trabalho atual, e o superconsciente, de onde vêm os valores divinos. Nós estamos começando a trabalhar com esse superconsciente mais avançado. Então, Ezequiel vai nos dizer lá: a terça parte queimarás no fogo no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte, feri-la-ás com uma espada ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. E no versículo 12: uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Então nós temos as movimentações aí de refundição. Terça parte, as 3 partes que o Carlos Alberto se referiu, evidentemente que o Apocalipse é para quem tem o conhecimento. Porque quem não tem o conhecimento está na lei natural. E o momento desses elementos vai chegar no tempo. Agora, o nosso trabalho é o trabalho de nós estarmos, nós individualmente, que temos esse conhecimento, é de nós trabalharmos nas linhas da misericórdia. Trabalhar nas linhas da misericórdia. Fazer um cerco positivo. Nós temos aqui uma alusão a um cerco. Ao cerco ao quê? O que estava acontecendo? Ao cerco no meio da cidade. Qual cidade? No caso aqui, a cidade aqui, Jerusalém. Uhum. Que é a cidade do conhecimento. Cidade do conhecimento elevado. Então é o momento do conhecimento elevado. Então nós que estamos, por exemplo, nós aqui dentro estamos no Jerusalém. Aqui dentro é uma Jerusalém. E a cidade lá fora é o mundo. Então nós temos que ser espíritas 24 horas. Não há como eu dissociar. Eu vou ser espírita só no templo? Eu tenho que ser espírita lá no meio da cidade. No meio da cidade eu vou ser acossado. Por quê? Eu vou pelas circunstâncias, pelos acontecimentos. Por exemplo, como que eu sou acossado de forma natural no meio da cidade? O semáforo para o pedestre está fechado. Eu tenho conhecimento espírita. Certo? A lei está me... Aguarde o momento de abrir o sinal. Mas eu não aguardo. Não,
Aí o que acontece? A lei pode me repreender e castigar, eu posso ser atropelado. Concorda? Então nós somos acossados dos movimentos naturais da vida. Não é em nenhuma circunstância extraordinária. Porque é nos pequenos detalhes que nós nos perdemos as oportunidades na existência. Então eu respeitando o semáforo do pedestre, eu sinalizo positivamente para quem me observa. Abrir para cima. Então a minha posição de aguardar o semáforo favoravelmente vai sensibilizar um outro que está ao meu lado. E ele vai aguardar também. Agora, se eu não respeito o semáforo e me precipito para atravessar entre os automóveis, eu posso induzir o outro a seguir comigo e ele se envolver numa complicação. Agora deixa eu te Dando um exemplo simples corroborar. Para a gente entender como funciona o mecanismo. Corroborar para a gente ajustar ao programado. Por que tudo isso está acontecendo agora? Nós estamos no ano de 2017, certo? Por que a humanidade atingiu esse momento que ele é um momento que apresenta dois aspectos bem específicos. Primeiro, o homem se desenvolveu intelectualmente falando, ou melhor, ele criou mecanismos de vida muito qualificados, certo? Estamos viajando para o cosmos e mergulhando na intimidade dos quartos, né? Do átomo. Então, isso é um grande avanço. Hoje nós temos recursos tecnológicos são extraordinários. Você num Wi-Fi, você pega um papel aqui, transforma ele em PDF, joga num celular ou joga numa impressora, daqui a pouco o que você jogou já virou papel. São coisas assim que a gente brinca com isso dentro de casa e a gente fica assim, meu Deus, eu sou da época de datilografia, de mimeógrafo, não é? Era uma coisa... Estou falando uma coisa muito simples, não é? Recursos tecnológicos assim fantásticos em todos os setores. Por outro lado, esses recursos são usados para criar problemas. Você pega um líder lá do país X, vamos dar nomes. Você pega um líder da Coreia do Norte, ele brincando, a gente olha para ele e dá uma sensação que é um menino crescido, né? Ele está brincando de videogame. Aí existem milhões de pessoas em volta dele, algumas subjugadas, outras tão fantasiadas como ele, brincando de videogame. Aí eles querem bater de frente com os Estados Unidos. Quer dizer, um lugarzinho desse tamanho quer brigar com a maior força, com a maior potência do mundo. Quer dizer, uma guerra ali, um botão que ele manda, que ele aperta lá, que solta um foguete, vão morrer milhões e milhões de pessoas. A começar pela Coreia do Sul. Estrategicamente, se for estudar aí como é que os Estados Unidos vão atuar, a Coreia do Sul vai pagar o preço. Vamos ficar por aqui. Então, você tem o ápice num setor e na contraposição o ápice da queda. Vamos colocar a igreja católica, ela teve o seu início ali a partir de Constantino, ali no Concílio de Milão, não é? 313, etc. Ali começou o processo da conspurcação da mensagem do Cristo. Olha o que eu vou dizer. Isso é para a gente entender um pouco o Apocalipse. A mensagem do Cristo é uma mensagem essencialmente de amor. O que o homem fez? Pegou essa mensagem e colocou, sofisticou, adequou aos seus interesses e instituiu, robotizando, departamentalizando e hierarquizando
e se apoiando em tudo que Jesus colocou para se projetar no poderio humano. Certo? No poderio humano. Então tudo começou ali naquele movimento. Até atingir o ápice, em tese, né? Porque todo ápice ele tem um momento que vai preceder o início da queda, né? Mas assim, ele chegou no ápice de 1870, o Papa se declarar infalível. Porém, aonde que começou a queda do poderio católico? Em 1798, quando Napoleão Bonaparte retirou do contexto o Papa. Aqui, não, sou eu o imperador. Era Pio VI. Lembra que na nossa reunião mediúnica o médium falou assim, engraçado, eu estou vendo aqui no plano espiritual um assunto referente a Pio VI e Napoleão. O médium falou isso aqui na mediúnica. O médium não acompanha Apocalipse, não sabe de nada que a gente está trabalhando aqui. Para vocês terem uma ideia como é que é um papel de uma reunião dessa. Pio VI foi tirado do contexto. Ali começou a queda da igreja. Então a gente observa esse movimento histórico que define para nós que existe a projeção da luz, mas em contraposição existe o mecanismo da treva para tentar impedir a manifestação da luz. E toda tentativa de impedir a manifestação da luz parte daqueles que já conhecem a luz. Captaram? Conhece a luz, mas a luz incomoda. Conhece a luz é a história do demônio, ou melhor, do Lúcifer, o portador de luz. Ele porta a luz, no dizer de Carlos Torres Pastorino. Carlos Torres Pastorino presente no nosso estudo nessa manhã. Conhece a luz, carrega a luz, mas a luz ainda não parte dele. Certo? Então nós temos todo esse contexto histórico que está acontecendo agora, porque nós chegamos num momento crucial da humanidade. Nós estamos entrando agora a partir de 2015, no último instante, no último momento, no último dia da semana. A partir de qual base que você, Carlos Alberto, está afirmando isso? Eu não estou afirmando absolutamente nada. Eu estou trazendo para vocês estudos de pesquisadores, conhecedores, abalizados, que vêm estudando esse assunto ao longo do tempo. Então nós aqui no Apocalipse, nesse momento agora, nós e outros corações que estão empenhados nessa tarefa, nós estamos querendo tornar público, divulgar o que está por trás destas letras aqui que são simbólicas. Então eu vou pedir que o Júlio agora apresente para nós um esqueminha que está no quadro, que ele vai falar um pouquinho de história, para a gente entender o porquê que nós estamos aqui no último dia, no último dia da semana. Antes disso, Júlio, a Cláudia, a sua pergunta tem a ver com esse contexto aqui, ou ela pode esperar um pouquinho? Não, vou esperar. Tem a ver com o contexto. Da história? Então vai, pode trazer, querida. Não, quando o Júlio estava colocando essa questão do sinal de trânsito, da regra do ser espírita 24 horas, quando você tem um exemplo do Chico que está andando de madrugada e mesmo assim para num sinal dizendo alguém projetou isso aqui, tem alguma finalidade. E isso fica incorporado na gente como um exemplo a ser seguido. E isso traz... Alguns companheiros saíram da doutrina espírita com esse argumento, dizendo que é um peso muito grande, que é regra, que te traz culpa e que te adoece. Tiveram essa interpretação e saíram da doutrina espírita sob esse argumento, de que não é fácil, né? Então, dentro disso aí, existe uma interpretação equivocada, né? Não sei, a treva, quando a luz chega. Então, eu queria só ponderar isso, que é usado esse mesmo argumento por para um outro comportamento, para justificar um outro comportamento. Cláudio, só lembrando
Eu gosto de citar uma página do Emmanuel, quando ele fala assim, que quando o excesso de escrúpulo começa a nos visitar em doutrina espírita, devemos ter cuidado. Porque o excesso de escrúpulo, ele se apresenta muitas vezes como aspectos do orgulho do indivíduo. Do orgulho do indivíduo. Ou seja, ele está identificando o que é bom e o que não é bom, e ele não está disposto a olhar de frente para o que ele precisa de trabalhar. Então, aí a gente, em nome desse escrúpulo, eu não posso participar de uma reunião mediúnica porque eu ainda faço isso, aquilo. Bom, alguém disse para você que não pode? Baseado em quê? Não, isso é uma conclusão minha. Tá, a conclusão é sua. Vamos debater o assunto para verificar o que realmente tem a ver, o que não tem a ver. Quem sabe você está sendo convidado a rever algumas posturas, mas isso não implica necessariamente que você tenha que deixar esta tarefa, ou que é pior, deixar a casa espírita. Porque se o indivíduo, por exemplo, está tomando medicação pesada, ele está atordoado e etc., ele pode não estar apto para dar o passe. Certo? Ele pode estar nessa condição. Bom, se ele está nessa condição, compete à equipe que trabalha com ele dizer assim, você não vai aplicar o passe, meu amigo, mas vem cá. Você psiquicamente está em condição de fazer o quê? Um exemplo. Vem cá, vamos encaixar aqui. Mas o indivíduo nem se predispõe a isso. Então, na realidade, esse mecanismo é um mecanismo de escapismo, de fuga, para não entrar na realidade do seu problema. Por que nós estamos na casa espírita? Somos os maiores necessitados. Se a gente for avaliar os nossos problemas que vão invalidar a minha permanência na casa espírita, eu estou dizendo que eu não estou entendendo qual que é a proposta do espiritismo. Porque o espiritismo não é escola de santos. O espiritismo é uma proposta de educação espiritual. Cada um fazendo o que pode, o que dá conta. Tá? Então, vocês desculpem, é um aspecto mais moral, porque a gente tem que ir na técnica e na história, mas eu não posso perder esse ensejo, porque eu recebo notícias, geralmente são notícias, tá? Porque quem se afasta, por exemplo, se eu estou na condição de dirigente, uma das coisas mais raras é alguém me procurar como dirigente e falar assim, e me contar esse drama. Não. É a última pessoa que vão procurar. Que é um tolo engano. Porque, em tese, os dirigentes estão como dirigentes, não são dirigentes, eles estão como dirigentes, porque pressupõe que tem mais experiência em termos de doutrina espírita. Então são, em tese, pessoas que podem conversar com mais condições sobre determinados assuntos que envolvem a casa espírita. Mas não, Cláudio. O médium, por exemplo, ele vai implicar com o dirigente. O Júlio é dirigente de reunião mediúnica, ele sabe disso. Se os espíritos querem tirar o indivíduo, se a besta apocalíptica, a besta aqui, é a serpente já em bases bem elaboradas, se ela quer tirar o indivíduo do centro espírita ou de uma reunião mediúnica, ela começa a lançar os seus venenos sutilmente. Olha lá que dirigente chato. Isso é tudo na intimidade do indivíduo. Ele está assistindo a reunião, o indivíduo está falando, ele está assim, olha lá, presunçoso. Olha lá, santo do pau oco. Não vive o que fala. E aí vai. Olha lá, ele é arrogante, ele não tem tempo. Não é? E olha lá, ele privilegia alguns em detrimento dos outros. Não é assim que tem as intrigas na Terra? No mundo espiritual é assim, só que é na cabeça do indivíduo. Aí daqui a pouco, ele quer ver qualquer pessoa menos o dirigente. E isso eu posso falar com toda tranquilidade, porque eu trabalho com um grupo de médiuns. Eu tenho médiuns aqui, Cláudia conhece, que também trabalha na equipe, que já tiveram épocas, o Gino conhece essas histórias, da pessoa, se pudesse trucidar o dirigente, trucidavam.
E foram painéis que se estabeleceram por meses, anos. E vou contar um caso aqui. Você conhece a médica que trabalhou lá no Camilo Chaves. Você convive com ela de vez em quando aí no meio espírita, e ela trabalhou aqui. E ela gosta da minha pessoa como se eu fosse uma pessoa, filho dela. Mas ela ficou 2 anos, ela narrava, que se ela pudesse, ela me esquartejava, sem motivo nenhum. Porque ela entrou num circuito de entidades espirituais que queriam derrubar a casa espírita. E eu, na época, representava a pedra de tropeço, porque qualquer manifestação que fosse complicada, a minha condição de coordenador, a gente tentava filtrar para resolver os problemas. Até que essas entidades começaram a se comunicar através dela e de outros médiuns, e o problema foi sendo trabalhado ao longo dos anos, até chegar um dia que numa atividade mediúnica, quando terminou, ela estava em lágrimas, dizendo assim: meu Deus, que capacete que colocaram na minha cabeça, porque eu gosto de você como eu gosto de um filho, mas eu estava com ódio mortal. Se eu pudesse, eu te levava à desencarnação de todas as vias. É o que acontece em termos de trabalho mediúnico e de obsessão. Então o médium que está seguro do que ele está fazendo, que ele tem estudo, ele está colocando colírio o tempo todo. Ele está com raiva, ele não sabe o motivo, mas ele está pingando esse colírio aqui do versículo anterior. Ele representa a repreensão também, porque você tem que se repreender, você tem que se conter. O médium tem que se educar. É o primeiro papel do médium, não é falar, não é escrever, não é comunicar. O primeiro papel do médium é calar. O primeiro papel do médium é se educar, é trabalhar com resignação, com obediência. Mas a gente quer apresentar as nossas garras e queremos fazer revolução, como os revolucionários fizeram em França. E a maioria deles foram decapitados depois. Pagaram com preço, porque fizeram a revolução, tiraram Luís XVI, decapitaram um monte de gente. Ou seja, eles queriam um Estado de Direito, mas imputaram a sua arrogância, a sua presunção. O ápice da besta. Então a Revolução Francesa nasceu por uma proposta genuína, mas depois ela se tornou carnificina. É a cruz do Cristo. Nós crucificamos o Cristo. Então nós fizemos a Revolução Francesa em nome do bem, e até hoje, passado mais de 220, 240? 220 anos, hein? 220 é o tempo da prova de fogo. A França paga esse preço. A Europa está pagando esse preço. São 220 anos de prova de fogo. Então o foco das complicações trevosas que vêm do Estado do Islã, o foco é a Europa. Então a Europa paga um preço kármico. E por isso que o nosso amigo Júlio vai apresentar para vocês essa história aí, que é complexa. Porque senão nós vamos perder a arte divina que Denise impôs no quadro. Esse gráfico é do constante do livro As 4 Babilônias, do engenheiro Marius Coeli. Só um detalhe, tá? Isso é importantíssimo. Essa obra, As 4 Babilônias. Temos muitos expositores espíritas usando essa obra. Mas não dão crédito. Mas não dão crédito. Colocam como eles estão inventando a roda. O nosso papel é dizer, é dar os créditos a quem merece. E esse livro está em breve chegando nas livrarias, porque um projeto já está bem encaminhado para a publicação dele. Por favor. O livro de 1939, com prefácio de Emmanuel. Nós temos que... O gráfico tem seu ponto de apoio em Adão, que nós temos referência a Adão na questão 51 do Livro dos Espíritos. Em que época viveu Adão? Mais ou menos na que li assinalais, cerca de 4.000 a.C. O início da semana, porque o nosso planeta é regido por ciclos milenares, ciclos de 28 mil anos, ciclo de evolução de 28 mil anos, que se subdividem em 4 semanas de 7
dias milenares. 28 anos, 28 dias era o mês na antiguidade. Então simboliza aí o ciclo milenar. Então a chamada semana adâmica, Adão como símbolo da razão pronta, da razão preparada para realização do progresso moral, que é o progresso que nos falta. O progresso moral que foi dinamizado na Terra, balizado na Terra por Moisés, didaticamente. Os 10 mandamentos são a baliza para nós do desenvolvimento moral que nos falta. Certo? Então Adão representa a formação, o homem formado, a razão formada, capacitado de discernimento, livre-arbítrio, sentimentos para então empreender a evolução espiritual. Então, essa semana se inicia lá 4.000 a.C., com o Adão, o homem vivente, que vai se desenvolvendo para receber o Espírito vivificante que é Jesus Cristo. Só um adendo. Diga lá. Só para acrescentar para o povo não boiar. Adão representa não um homem. Sim. Representa um agrupamento que veio de outros orbes em um processo de queda. Exato. Por isso é que Adão foi expulso do paraíso. Nós não estamos falando da repreensão. Adão, ou seja, milhões de espíritos foram repreendidos e expulsos ou convidados a sair, porque a espiritualidade não expulsa não, né? Exato. Retirados de um contexto para vir para a Terra, que estava entrando num processo de uma evolução para a civilização elaborada dos tempos atuais, e esses espíritos em queda vieram auxiliar, na queda deles, auxiliar aqueles que já habitavam aqui. Exato. Desculpa. Não, isso mesmo. Então Adão representa aí o grupamento hebreu, que é o grupamento portador dos 4 grupos de exilados de capela, o grupamento portador do ensinamento moral mais importante para nós, certo? Então, 1000 anos depois, 7 gerações depois de Adão, nós tivemos ali no gráfico, temos no gráfico, o arrebatamento de Enoque. Enoque é a 7ª geração após Adão. Então, nós temos aí o símbolo dos 7, a escala centenária da evolução, em que o 6, se eu não, buscando aqui conexão com o que o Carlos Alberto nos trouxe, o 6, o número 6 apresenta aquela, simbolicamente, né? O ciclo e a saída do ciclo. Então, se nós conseguimos transcender o intelecto, avançando para o aspecto moral, eu abro outro ciclo de evolução acima. Mas se eu permaneço na dificuldade, eu me volto, o 6 se fecha. Eu fecho. Então, na verdade, é uma espiral, né? É uma espiral, o 6 é o símbolo da espiral. Se eu vou ascendendo, eu abro outra laçada nessa espiral. Se eu não aceito a correção, não aceito o ensinamento, eu me fecho. Caio sobre mim mesmo. Então, por exemplo, a vinda dos exilados de capela para cá representa o fechamento do 6. O mesmo movimento se opera hoje na Terra. O mesmo movimento se opera hoje na Terra. Allan Kardec tanto na Gênese quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, nos informa que os espíritos vão ser alijados da Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, o termo é alijado. Lembra do texto de Ezequiel que foi lido? Aqui, eu leio aqui fácil. Ó. Ei. A terça parte queimarás no fogo no meio da cidade.
quando se cumprirem os dias do cerco. São os dias atuais. O cerco é o dia da definição. Por que você cerca uma cidade? Pra você invadir essa cidade. O dia do cerco, nós estamos sendo cercados pela vida, pela circunstância. E ao mesmo tempo, quando nós fazemos isso conscientemente, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero melhorar. Eu estou promovendo um cerco. Exatamente. Para que haja mudança interna. O cerco às más tendências, o cerco aos instintos. Isso. Contendo os animais, domando as inclinações más. Esse é o cerco. Nós podemos até avançar um pouco e entrarmos no rebanho, o rebanho que fica contido no redil, um redil de contenção em que o pastor vai operar. Estou a contenção dos instintos animalizados. E uma terça parte vai ser espalhada ao vento. Então, o próprio símbolo do banimento, em que os espíritos são transmigrados para outros orbes. Espalhados pelo vento. Tem o vento. Nós temos até o conceito astronômico, astrofísico, de vento estelar. Que são os raios cósmicos, os raios que partem. Não é um vento como o nosso vento, mas é o fluxo de partículas carregadas que parte das estrelas. Então esses espíritos vão ser levados pelos ventos estelares para os orbes que eles vão... Olha o Leão. O Leão está presente conosco. Que eles vão potencializar a evolução dos irmãos menores. Porque temos muito conhecimento, mas não queremos aplicar esse conhecimento para o desenvolvimento moral. Vamos dar um exemplo dos tempos atuais. Nós temos, de um lado, escassez de água em vários países. Embora o planeta seja cercado por 75% de água. De outro lado, nós temos a indústria armamentista, a indústria bélica, em que se investem bilhões de dólares, porque o lucro é também em bilhões de dólares. Então, o desenvolvimento... O que proporia o desenvolvimento moral, para e passo com o desenvolvimento intelectual, proporia o seguinte: ora, vamos investir em usinas de dessalinização dos oceanos e vamos irrigar as zonas áridas do planeta. Mas o que o intelecto diz? O intelecto capitalista materialista. Não, usina de dessalinização não dá lucro, o processo é muito demorado, não dá um lucro, então prefere-se investir em armamento. O armamento tem que ser descarregado em algum lugar para a indústria poder continuar o seu giro. Então esses espíritos têm que ser retirados da Terra. Porque se esses espíritos não forem retirados da Terra, corre-se o risco até de uma explosão atômica destruir a Terra, porque a besta vai crescendo, não é isso? Então, Enoque representa a parcela de espíritos exilados que voltaram, que foram arrebatados, se desprenderam, certo? Agora nós temos que entrar num detalhe aqui importante. Esses espíritos vieram aqui para a Terra há cerca de 40 mil anos atrás. Sim. Porque tem muita gente aí dizendo que vieram para cá há 5 mil anos, não entende de evolução. 5 mil anos não dá tempo de um espírito se redimir, né? Não dá tempo de se redimir. Então, 3 mil anos depois. Então, há 2 mil anos, 500 anos, 1000 anos antes de Jesus, nós temos a inauguração do templo, que é um marco importante, Templo de Salomão. Porque esse trabalho de desenvolvimento moral, ele deve ser feito no íntimo do indivíduo. Mas os próprios hebreus não entenderam essa movimentação e estabeleceram templos exteriores. Adoração, porque a observação da lei no plano intelectivo, no plano interior, representa a adoração verdadeira a Deus. Então, quem adora a Deus efetivamente é quem busca a vivência das leis no plano interior. Esse adora a Deus, porque ele obedece. Mas os próprios hebreus não entenderam o mecanismo de adoração dinâmico no plano interior
e partiram para a elaboração, construção de templos. Certo? O primeiro templo de Salomão, 1000 anos antes de Jesus, que está ali no nosso gráfico ali. Esse templo foi destruído. Em 587 a.C., os babilônios invadiram Jerusalém e transformaram em cinzas. Posteriormente foi reconstruído. Em 515 a.C. ele foi reconstruído. Por isso nós temos aí um período de 500 anos de reconstrução do templo, mais um período de 500 anos até a vinda de Jesus, que representa o templo. A lei viva. Demonstração para nós do que Deus quer. Porque Deus não quer uma adoração em templos. Deus não quer uma adoração nossa aqui na casa espírita, ajoelhando aos pés dos espíritos. Não, Deus quer a nossa adoração dinâmica no dia a dia. Por isso Jesus é o protótipo, o modelo e guia. Então esse protótipo, modelo e guia, nos foi apresentado 2000 anos atrás. Estamos convivemos com esse protótipo há 2000 anos. E agora nós estamos na última etapa dessa semana adâmica, que é a etapa da demonstração do templo, em que eu vou fazer o Cristo ressurgir no mundo, a partir do nosso coração. Aí nós vamos achar aqui, só para ajudar. Por que vocês estão falando isso? Que agora nós estamos no último momento. Porque nós vamos encontrar, tanto em Daniel, e principalmente em Daniel, uma equação que posteriormente a gente vai falar sobre ela aqui com mais detalhes, que é a chamada o tempo, 2 tempos e metade de meio tempo. A gente vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, em Oséias, que é um profeta, nós vamos encontrar no capítulo 6, versículo 2 e 3, a seguinte fala: durante 2 dias, cada dia é 1000 anos. Exato. Isso está escrito em Pedro. Epístola de Pedro. Salmo, também nos Salmos. E nos Salmos. Um dia do Senhor é 1000 anos para os homens. Certinho? Então em Oséias diz assim: durante 2 dias, significa 2000 anos, nos dará ele a vida. Quem que deu a vida? Jesus. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheceremos e prosseguiremos em conhecer ao Senhor. Observem bem, que interessante. Então, durante 2000 anos, 2 dias, ele nos deu a vida. Então, para muita gente, ele deu a vida durante a passagem dele aqui na Terra. Mas, na realidade, a passagem dele aqui na Terra representa, irradiou durante 2 dias, durante 2000 anos. Se ele é o marco zero do tempo da humanidade, do relógio nosso, do calendário, é marco zero. Então, quando nós chegamos no ano 2000, completou simbolicamente, porque as datas não são exatas. Você tem, posteriormente, a gente vai falar aqui de hora e de meses, de anos. Aqui está falando de dias. Nós vamos conversar sobre, inclusive, semanas abrâmicas, semanas místicas, que envolvem períodos da humanidade que envolvem 28 mil anos, por exemplo. Mas não preocupa com isso não. Vamos ficar nos dias primeiro. Então, durante 2 dias, ele deu a vida por nós. O que nós podemos concluir, Júlio? O que aconteceu nesses 2000 anos? Nesses 2000 anos, então, nós tivemos o tempo de potencialização intelectiva. Mas nós não conseguimos vivenciar. Nesses 2000 anos, tivemos aí, e nesses 2000 anos, nós tivemos o período do auge da besta. Nós vamos estudar mais à frente. E de 610 a 1870, em que o
O João Evangelista nos dá informações extraordinárias, né? O advento do Espiritismo, 1857, nós estudamos aqui na semana passada a previsão de Daniel sobre essa data, 1857. Então representa para nós o início, simbolicamente, o início desse último dia de restauração do templo definitivo no coração, de restauração do cristianismo na terra. Porque nós temos que comentar que a grande complicação do mundo atual é causada por cristãos. Que deturparam a mensagem. A grande complicação do mundo atual. O Brasil é a pátria do evangelho, por quê? Porque no Brasil, em cada esquina, nós temos um templo de divulgação do evangelho. Então, é a pátria do evangelho, onde se divulga o evangelho. Mas nós, que temos esse conhecimento evangélico, não temos operado segundo as linhas do Cristo, que é o que nos falta. Por isso é que nós temos grandes complicações. No Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 930, os Espíritos dizem textualmente que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve passar fome. Então, para que a pátria do Evangelho, onde se irradia o Evangelho em grande escala, em todos em cada canto, para que ela seja de fato a pátria do Evangelho, o Evangelho tem que fazer morada no nosso coração. O Evangelho tem que ser a nossa pátria. Então o Evangelho tem que ser a nossa morada. Os princípios éticos do Evangelho tem que ser o nosso norte. 24 horas do dia. E 24 horas, se o Beto me permite aqui, 24, somando os 4 e 6, dá 6, né? Então é num período da vigência do 6 é que nós vamos operar para chegar no 7. Para chegar no 7. E o 7 é uma grande caminhada. Vocês já viram o desenho da sola de um pé em cima de uma areia? Em cima do barro? Como é que é? Quem que é bom de desenho? Rápido. Eu não vou saber desenhar não, hein? Aí você tem os dedos. Ele forma 7 partes, né? Não. Ele vai ficar assim, ó. É a marca dos pés. Então você vai ter aqui um da sola. Isso aqui é separado, tá? É separado. Os dedos ficam separados. Tô colocando a sola do pé no barro. Eu não sou péssimo de desenho. Então nós temos a base, que é a sola. Nós temos aqui a estrutura da sola. E temos aqui, quantos dedos nós temos? 5. Ok? Então é para se refletir. Oi? Tá. Então, isso aqui caracteriza para nós... Não, essa numeração aqui... Onde? É. Não, o segundo é 1. Ah, desculpa. Primeiro, segundo, terceiro. Desculpa. Então, ali dá o número 7. E o que é interessante, que aí a gente colocar, você está caminhando, então um passo, outro passo, certo? Então eu vou projetar esse outro desenho aqui. Então, a distância de um passo para o outro é 66 milímetros, que representa 45, mais ou menos, tem uma dízima aí, 45 centímetros. É um côvado. É medição da antiguidade. Por que a medição era estabelecida por côvados? Porque era o passo humano. Isso tudo nós estamos falando de evolução na Terra. A caminhada na Terra. Aí a gente vai refletir porque Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho.
A evolução com Jesus é a evolução na direção certa. Aí Hermes, que chegou aqui na Terra, na época desse arrebatamento, não, na época da chegada de Adão, né? 4.000 anos. 4.000 anos que Hermes esteve aqui ou 6.000 anos antes? Hermes representa a chegada desses agrupamentos. Foi a partir da chegada de Hermes no Egito, que foi um agrupamento, que começou a se preparar o que viria a ser o grande império antigo do Egito, a base de toda a sociedade, de todos os mecanismos filosóficos que a gente discute aqui hoje. E Hermes dizia, o caminho se faz no caminhar. Então Hermes prenunciou a chegada de Jesus e hoje nós já sabemos qual é esse caminho. Eu queria rapidamente falar o seguinte, porque a gente fez um desenho ali que fala sobre a queda. Então a raça adâmica caiu. E então nessa queda da raça adâmica, das complicações inclusive religiosas e até, por exemplo, a construção do templo, nós temos que verificar, enquanto a raça adâmica caía, aqueles que estavam na terra estavam se soerguendo. Então tem um movimento, a queda de uns, e quem é aqueles que estão em aprendizado? Esse aqui está caindo, e esse aqui está aprendendo com o que está caindo. Então nós temos que verificar que, por exemplo, foi construído o templo de Salomão, que ali naquele processo ali, 500 anos, ele foi destruído depois. Ele foi destruído em 587 pelos babilônios, que quando invadiram Jerusalém. Aí ele foi reconstruído. Então nós tivemos a construção de um templo e desconstrução desse templo. Isso é importante, porque em nível material, tudo que se edifica vai cair. Todos os impérios que se agigantaram foram demolidos no passar do tempo. Então, um exemplo, vou ser prático. Quando nós queremos materializar, quando nós pegamos uma coisa que é sutil, que é importante, e conspurcamos ela, ou seja, damos forma, departamentalizamos, criamos instituição, regimento, e etc, etc. O que eu estou fazendo? Eu estou construindo um templo, certo? Isto, para quem conhece, é queda. Mas para quem está ali, que é um espírito infantil, opa, nós vamos construir um regimento interno do centro espírita. Aquele que está falando, eu vou construir, ele está com boas intenções. Quem sabe fala assim, vai que eu estou te vendo. Porque eu estou construindo cadeia. Pegado na prática? Mas o edifício precisa. Porque para funcionar aqui, vou falar aqui em nível jurídico, essa casa espírita ela foi fundada a partir de princípios norteadores do movimento espírita, do qual eu venho como membro da União Espírita Mineira. Essa casa foi fundada com a diretoria da União Espírita Mineira aqui. Então o regimento dessa casa está de acordo com o movimento que foi organizado por pessoas experientes. Esse regimento interno aqui, esse estatuto, esse CNPJ, existe para que a gente possa ter alvará de funcionamento, certinho? Mas o que impera aqui? O regimento dos homens ou o regimento dos céus? Tem coisa que está no regimento aqui que eu finjo que não vejo. Porque o que vale aqui para mim é o amigo. O que vale para mim é o ser humano. Captaram? Mas o outro que fala assim, não, para mim o regimento que é importante. Ok, é porque ele precisa de ficar lendo. Ele precisa ficar debuiando isso aqui. Ele está aprendendo. Não está errado. Está certo. Só que se eu sei, eu estou aqui estudando Apocalipse com vocês, eu sei que o que vale é a essência. Se eu começar a ficar enfranhado aqui, porque isso aqui alimenta a minha vaidade, eu sou a besta, e não aquele
que acredita no regimento porque ele precisa do regimento. Pegaram lá? O que é mais importante numa relação? Uma relação a dois, um casamento. É o contrato que foi assinado ou o contrato moral ou a aliança espiritual que se estabelece entre os nubentes lá? Não é? Outro dia eu assisti um expositor espírita falando sobre divórcio. Ele ficou 2h30 falando que isso aqui tá, o relacionamento se pauta num contrato. Então, se o contrato foi assinado por ambos as partes, comum acordo. Então, se eu quero viver uma aventura, eu devo vir aqui desfazer o contrato, certinho? Porque eu quero ser livre. Se eu não vier aqui e acabar com esse contrato, então eu estou cometendo adultério. Ok, ele gastou um tempo danado. E eu iria só dizer o seguinte, né, com todo respeito, porque tem gente que precisa de ouvir isso mesmo. Eu ia dizer o seguinte, o que vale é isso aqui. É isso aqui. É o sentimento, é o coração. Se o coração não está dentro dos planos divinos, nas suas expressões de radiação de luz, significa que já há um problema que precisa de ser resolvido. Agora, nem sempre o dissolver o contrato é o que vai resolver. Porque o que vai resolver é o testemunho no dia a dia. Então, em nome da felicidade, porque agora tem um jargão aí, né? Mereça ser feliz. No meio espírita, nós mesmos nos pautamos em princípios divinos, com uma lógica irretorquível, para estimular as pessoas a rasgar os seus compromissos, os seus contratos espirituais que foram assinados lá no mundo espiritual. Então, o que nós estamos tentando trazer aqui apenas hoje como um esboço? Que enquanto os hebreus construíram os templos de pedra, eles precisavam de trabalhar a essência íntima. Mas eles vieram do mundo espiritual em queda. Eles foram expulsos. Então, eles sabiam como é que funcionava o templo. Então, eles vieram para cá para ter a oportunidade de trabalhar o nível íntimo. Mas eles ainda continuavam com dificuldade, então tiveram que construir o templo. Então, existem templos de pedra que até hoje são abarrotados de pessoas que precisam do templo de pedra. Agora, nós temos que entender que existe 3 partes. Uma parte já tem que se libertar do templo de pedra. Outra parte precisa do templo de pedra. E tem uma outra aqui que está atrapalhando, que está conspurcando o templo de pedra. Então, essa terça parte, conforme foi dita aqui, foi lida do Ezequiel, o profeta, essa terça parte que está complicada, deliberadamente, e não se envergonha, ela vai ser espalhada pelo vento. Ela vai ser degradada. Para não dizer que já está sendo. E essa data agora, do início do século, do 3º milênio, a partir de 1985, 15 anos, que é uma hora para lá, né? E 15 anos, que é uma hora para cá, 2015, o processo foi instaurado. Então aí nós vamos entender porque as mudanças estão acontecendo de uma forma muito abrupta. E eu chamei a atenção do Júlio que em 2013 começou o processo do Estado Islâmico. 2014 parece que foi instituído. 2015 começaram os atentados. São manifestações da besta no momento decisivo do planeta. Da mesma forma, no sentido positivo, eu vou falar rapidinho, pode? Pode falar do Francisco? Pode. O Papa Francisco, ele é o Papa de número 266. Ele veio substituir ao Papa Bento XVI. Não é? Se não me engano, ele nasceu em 1936. Né? Entre esses papas, entre o Papa Pio VI, que foi o último, retirado por Napoleão Bonaparte, houveram 15 papas até chegar nesse Papa, que é o Papa atual, o nosso querido Francisco. E olha que extraordinário.
15 papas. 5 e 1, 6. Então nós estamos vivendo um momento apocalíptico. Já está instaurado. Mas aí você está falando que esse Papa Francisco, ele apresenta-se como o número 6 da besta? Lembram que nós falamos que existe o número 6 da besta e os números 6 que já está abrindo para um simbolismo de uma nova etapa, a etapa de transformação? Então o que o Papa Francisco está trazendo simbolicamente? A destruição definitiva dos templos de pedra. Quando ele diz, por exemplo, numa linguagem adequada aos nossos irmãos católicos, que os católicos não podem mais esperar as pessoas procurarem a igreja. Os católicos precisam sair para evangelizar nas favelas, nos guetos, nos palácios, porque nos palácios existem muitos famigerados, muitos sofredores, como nos guetos. O cristão entra numa fase que é a aurora dos novos tempos da regeneração. Então esse milênio que nós estamos vivendo é um milênio que vai haver a separação entre o joio e o trigo. Que Deus nos abençoe. Alguém pode estar em casa perguntando, mas o que isso tem a ver com o tema? E qual é o tema? Lê para mim, lê para mim ali. No convívio do Cristo. No livro Alma e Vida, existe uma poesia de Maria Dolores que conta como que foi a chegada de Simão Pedro no mundo espiritual. Simão Pedro, para os católicos, porque não é, ele foi o primeiro papa. Simão Pedro chega no mundo espiritual e dialogando com Jesus, Jesus apresentando para ele a nova vida, etc, etc. Chega no final, Jesus diz assim para ele, tudo isso aqui é seu. Aí ele, muito feliz, diz, Senhor, muito obrigado. Agora eu permanecerei sempre com o Senhor. Eu não vou te negar mais. Ele negou ele 3 vezes, não é? Não vou te negar mais. Aí Jesus diz para ele, mas infelizmente, meu amigo, eu não vou ficar aqui. Isso aqui é seu, por direito, merecimento. Porque o meu trabalho é junto com os sofredores. O meu trabalho é voltar para o Vale dos Imundos, em meio aos homens, para falar deste lugar aqui que você já merece. Então permaneça aí, Simão, porque eu estou partindo e volto para os homens. Aí ele cai em si e diz, Senhor, eu não quero ficar aqui, porque aqui eu não estarei contigo. Eu quero jamais me separar de você. Então eu vou com você para as sombras. Vamos para auxiliar para que os homens possam habitar aqui um dia. Este milênio é o milênio do juízo, é o milênio da verificação, é o milênio do testemunho. Bem-aventurado serão aqueles que ouvirem esse convite, porque Jesus é a porta, ele está à porta. É o versículo 19, né? 19. Hoje, que dia que é hoje? 19. Hoje é dia 19. Então fica para nós o convite para voltarmos na próxima semana, para a gente discutir um pouquinho mais sobre esses aspectos históricos, o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo na nossa intimidade. E eu tenho certeza que o Apocalipse nos reserva muitas surpresas daqui para frente. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a presença de todos. Peço desculpa porque hoje realmente eu extrapolei, falei demais. Mas semana que vem nós vamos voltar com um desenho ali? Podemos. Podemos? Denise vai dar Denise reforça o desenho ali para nós. Denise, muito obrigado. 100 participações, né? O pessoal está penetrado também. 100 participações, o pessoal, como todos nós, estávamos aqui inebriados do estudo. É. Então, nós vamos encerrar a nossa manhã. Ufa! Agradecendo espiritualmente também ao nosso
irmão Mário, que é um pseudônimo, que foi o autor dessa obra, As Quatro Babilônias, que temos nessa obra um prefácio de Emmanuel, quando nesse prefácio ele fala que falanges do mundo superior se reuniam nos ambientes do Brasil e iluminaram Mário para escrever esse livro, porque esse livro ele contém a chave para a gente entender as Escrituras. Então não é à toa que nós estamos reunidos aqui para estudar essas Escrituras, porque estamos falando do planejamento espiritual que aguarda a cada um de nós e a própria humanidade. Nós vamos pedir ao nosso amigo Luiz, por favor, Luiz, você faça a prece final por nós, desejando a todos um belíssimo, um pródigo final de semana de muitas bênçãos. Então vamos serenar nossos corações e agradecer a Deus pela dádiva de aqui estarmos encarnados, pelo dom da vida que sabemos sermos imortais. A Jesus pelos ensinamentos, aos amigos da espiritualidade que amparam esse trabalho, que nos auxiliam, nos inspiram. Pedimos que as bênçãos sejam levadas a todos os nossos irmãos em sofrimento, em todos os cantos da vida, em guerras, presídios, nos lares em conflitos, aqueles que detêm o poder, que vivem momentos de decisão, momentos de decisão que todos nós também passamos. Que o Senhor nos auxilie nesse momento e que todos nós possamos confirmar o nosso 7. O 7 da completude, da conquista daquele tesouro que Jesus disse que ninguém nos tomará. Que possamos, ao sair desse ambiente, levarmos conosco a bênção desse momento, a serenidade no coração e que realmente sejamos lá fora o que somos aqui dentro. Espíritas imbuídos da vontade de sermos melhores do que fomos ontem. Assim sendo, Senhor, mais uma vez agradecemos e pedimos a permissão para encerrarmos o trabalho da manhã, contando sempre com o vosso amparo. Que assim seja. Que assim seja e damos por encerrada a nossa tarefa. Bom dia a todos.